Muito bem, dia 14 de setembro, este é o Desinterrogação, um programa de entrevistas para quem não é influenciado pelos influencers, né? Nós estamos aqui com hoje o nosso convidado de estreia, um amigão nosso da família, o grande Alceu Amaral, 43 anos, natural de Satolepe, residente em Camaquã, professor, como ele mesmo diz, professor nas horas todas, ativista e produtor cultural das horas que vagueiam, pai de um menino e de palavras escritas no livro Eclipses e Elipses, e roqueiro de nascença e ex-reclamante da vida. Então aqui estamos no nosso Desinterrogação número 1, nosso programinha de estreia, aí, entrevistas aí para quem espera e está cansado de babaquice na internet. É um programa direcionado para pessoas que sabem que isso aqui não é um chapéu. Né? E aí, Alceu Amaral, de onde tu vens e para onde tu vais? De onde eu venho, para onde eu vou? Cara, eu venho debaixo da pedra, eu venho de Passárgada. Olha. Eu venho de diversos lugares, eu venho de onde o poema morreu, de onde ele se renasce todo santo dia. Eu venho da dor, do ódio, do remorso. Eu venho da lágrima, do sorriso, do sol e da noite. Eu venho de vários lugares. Uhum. Mas o lugar maior que eu tenho e busco é eu mesmo. Então, esse eu mesmo também é os outros, né? Então, no momento em que eu tento buscar um lugar de onde eu vim, eu busco também os outros. Então, eu tenho essa coisa muito do coletivo. Para onde eu vou? Eu vou para a estrada. Maravilha. Eu não sei, cara. Eu ando. Uhum. Quem não sonha com a estrada, né? Tá sempre de olho na estrada. Uma pergunta que não tá aqui no meu roteiro, mas eu pensei em fazer. Alceu Amaral, por que as letras, hein? Antes das letras... ela é uma forma de traduzir. Oi, fala. Antes das letras, eu era office boy e frentista de posto de gasolina, né? Alceu, por que as letras? Quem tu era antes das letras? Ai, nossa. Pô, eu acho que pode ter duas partes aí, né? Tem dois compartimentos nessas letras, né? Uhum. Tem duas traduções. Vamos dizer assim que as letras sempre me acompanharam porque eu sempre li desde pequeno. Então, as letras foram meu veículo, né? Eu era uma pessoa tive uma infância muito caseira, muito fechada, um pouco claustrofóbica, é verdade. E a leitura foi minha maior companheira. Então, gibis e depois o Infanto Juvenil foram meus maiores companheiros. Depois, na adolescência, eu diminuí, mas qualifiquei lendo coisas que realmente me instigavam, me chamavam, como Kafka, sabe, os românticos, os ultra-românticos. Sim. Então, a minha adolescência ela teve esse lado. E as letras, a outro compartimento dessa história, já é umas letras mais acadêmica, que é a minha formação de faculdade. Por que as letras? Porque quando eu me vi profissional, eu me vi professor. Quando eu me vi querendo fazer alguma coisa e ganhar dinheiro através disso, ter uma profissão, eu me vi professor. Então, as letras é a minha profissão, mas é também a minha maior companheira, vamos dizer assim, abstratamente, né? Porque é muito mais profundo do que isso, porque as letras também, fora desses dois compartimentos, as letras me salvaram, né, bicho? Porque eu era para ser um traficante, eu era para ser um viciado, eu era para ser... Sim, então, no momento que eu vi um livro didático no chão de um lugar, assim, numa vila lá em Pelotas, peguei aquele livro didático do Faraque Moura. E lá eu fui ler, gostava de ler, coisa e tal. Tinha uns poemas, coisa e tal, romântico, tá. Nas últimas páginas tinha um tal de simbolismo.
E aí o simbolismo tinha o Cruz e Souza. E era um fotolito de um negrão, né, cara? Ô, bicho, se aquele negão consegue escrever, eu também consigo. Maravilha. É o exemplo, né? É tu ver alguém para modelo, assim, tu olhar essa pessoa e dizer, eu quero isso para mim, né? Vamos dizer que eu sou uma feliz vítima do salvamento da educação, né? Porque, mal ou bem, aquele livro estava tirado, mas era um livro didático. E logo depois, aquela centelha se tornou esse incêndio que é hoje numa pandemia, né? Porque eu me viro nos 30, dando aula virtualmente, ainda porque aquela centelha ainda vive dentro de mim, né? Então, esse é o Alceu das Letras. Essas duas letras que tu me perguntaste, essa letra que tu me perguntaste, é isso. É o início, o alfa, o A de Alceu. Maravilha. E agora uma pergunta muito simples também, Alceu. Se tu não precisasse de dinheiro, o que tu estaria fazendo? Se não precisasse de dinheiro, excelente. Cara, eu ia estar fazendo música, eu ia estar fazendo cultura, eu ia estar fazendo vida, sabe? Eu ia estar fazendo vida. Eu acho que cultura é vida, música é vida, arte é vida. Eu ia estar fazendo arte, sabe? De uma certa forma, eu acho que até dando aula. Essa é a nossa desgraça, né? A gente tem que vender o nosso tempo, tem que vender muitas vezes grande parte da nossa vida por causa do dinheiro, né? A gente tem que achar coisas para se manter. Nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente tanto almeja. Mas tem uma coisa, bicho, tem uma coisa. Eu acho que o sistema educacional, eu não quero ser tão ligado a essa conversa aí tanto do lado da educação, mas o sistema educacional, ele pode contribuir para esse dilema, essa desgraça que tu falaste. No sentido do quê? De tu preparar o ser humano para a sua vocação, para a sua habilidade inata. Né? Vocação é um termo, talvez um pouco desuso, mas essa habilidade inata é uma coisa nova, então eu estou sendo retrógrado e moderno. Então, né? Bom, então essa habilidade inata do ser humano, ela tem que ser preparada para que tu seja feliz ao trabalhar. Eu honestamente, eu tive a graça, já que estamos falando em desgraça, de ser preparado para isso. Eu tive bons professores que me disseram: Alceu, tu tem vocação para esta área, tu não tem vocação para aquela área, tu tem vocação para... tu vai ter mais facilidade para aquela área. Tu já pensou em ser professor? Sabe? Então, quer dizer, eu tive bons profissionais que saíram da caixinha educacional pré-pronta e me disseram, me mostraram que as nuvens não eram de algodão e me tiraram dessa prisão. Então, eu acho, cara, que as pessoas têm que lutar também para trabalhar com aquilo que gosta, que aí tu vai ter a união das duas coisas. É isso que eu queria dizer. Tu tem que ter a união das duas coisas para te ter um pouco de não digo felicidade. Felicidade é um termo capitalista. Eu acho que contentamento. Cara, um contentamento. Eu sou contente dando aula, bicho. Sabe? Então, eu acho que se eu não precisasse de dinheiro, eu ia continuar dando aula. Mas eu ia levar para o lado da cultura, cara. Eu acho maravilhoso uma peça de teatro, uma orquestra sinfônica completa. Pô, cara, um dos maiores sonhos da minha vida é ouvir o Bolero de Ravel, a Nona Sinfonia, ou escutar uma banda de metal, cara, misturada com sim. Sabe? Então, cultura, uma peça de teatro. Então, eu acho que se o dinheiro não fosse preponderante e tão carrasco de nós mesmos, eu acho que eu estava assim. Alceu, destinos ou escolhas? Essa pergunta aí é quase filosófica, quase teológica, né? Porque ela mexe com dois lados de mim, cara. Porque assim, ó, eu acredito que as escolhas me moldam, as escolhas pavimentam a estrada do ser humano,
mas eu acredito que existe um destino espiritual. Eu acredito que existe uma via férrea espiritual. Eu acho que tu tem uma via férrea espiritual que te leva para uma escolha. Ser espiritual. Ser bom ou ser ruim. Eu acho que infeliz é daquele que fica no meio do caminho, transitando no meio da estação e não vai para lugar nenhum. Então, eu acredito que as minhas escolhas são preponderantes, mas eu também acredito que existe um determinado destino espiritual. E aí tu pode dizer que é Deus, Jeová, Javé. Aí vai da espiritualidade de cada um, né? É de cada um. A crença Mas ou não. eu não acredito que seja eu acho que destino não. Mas eu acredito que existe um lado espiritual que tu, em dado momento da tua vida, tu é chamado a escolher. E aí vale a tua escolha. Aí vale... né? Então sabe? Eu escolhi ser bom. Eu escolhi construir e não destruir. Eu acho que isso aí é muito bom. Maravilha. E o que tu fez que foi o teu maior atraso e o que tu fez que foi o teu maior investimento na tua vida? Meu maior atraso. Pergunta, essa foi bem difícil. Não. Cara, o meu maior atraso, eu vou te dizer, eu não saberia explicar. Não tão bem quanto eu respondi a tuas outras perguntas, porque eu tive um lapso na adolescência muito grande que eu não queria estudar. Então, eu perdi muito tempo. Então, esse tempo de lapso temporal do qual eu perdi, eu não saberia te explicar. Por quê? Mas isso eu acho que é todo mundo, né, o seu? Acho que todo mundo chega assim aos 40 pensando assim, meu Deus, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, lá nos meus 20, hein? Eu era presidente. Né? Então... Eu acho que... Mas eu ainda acho que esse é o meu maior, entendeu? Eu acredito que se eu tivesse realmente estudado mais em determinada época, talvez eu tivesse uma situação um pouco mais confortável, né? Eu estaria angariando outros tipos de frutos, né? Então eu acho que esse aí foi o meu maior perca de tempo, meu maior erro, assim, nesse sentido. Não se justifica. Vai dizer que foi a escola que não me acolheu, a escola que não estava pronta para mim? Tá, e o teu maior investimento, então? Cara, meu maior investimento eu acho que é o meu filho. Olha, bicho, quando tu quer um filho, tu pensa numa coisa meio social, num status teu, um caminho meio que natural, ocidental, de ter um filho. Sim. E esse verbo ter não existe. Ele não é teu, né? Ele não é meu, ele é do mundo. Ele não é então, teu. essa mágica aí é um investimento além de todos os valores. Então, assim, ó, tu poder ser capaz de gerar vida é sensacional. Então, tu gerou uma vida. Então, eu acho que esse momento eu toco no sublime, eu toco no divino, e o divino me dá uma pontinha dele próprio e me dá essa oportunidade de ter um filho. É claro que existem outros projetos, né? Um filho é um projeto. Eu odeio esse termo. O filho não é um projeto. O filho é muito mais do que tudo isso. Sim. Mas existem coisas que chegam perto, né? Como tu sabe bem, a nossa vida de escrita são projetos que me dão muito orgulho. O nosso livro, né? O Eclipse às vezes ele já está lá num passado um pouco distante, mas eu tenho muito orgulho dele. O Rock Poesia, meus estudos, sabe? São tudo investimentos que eu fiz em mim e que, de certa forma, eu dou uma contrapartida para o coletivo. Então, isso me engrandece muito, é um baita investimento.
porque eu consigo. Mas nada substitui a riqueza e a grandeza de ter um filho. É muito massa. Maravilha. Né? E tu consegue escolher um livro e um disco que te marcou, assim, te mudou, te marcou, que tu fosse indicar para alguém e dizer assim, eu li esse livro e eu ouvi esse disco e pá! O livro é fácil. Metamorfose do Kafka. É. Não tem. Ele foi um divisor de águas na minha vida. Né? Ele assim me mostrou um mundo que eu não sabia. Além da leitura, aquela parte mais estrutural, né, formalista da literatura mesmo, que era a metáfora não só numa frase, mas um livro todo. Né? Então, essa metáfora tão grande da nossa sociedade moderna e ocidental me deu um tapa na cara. E eu, acordei. Eu preciso de uma transformação. Eu preciso mudar. Eu preciso, sabe? Então, eu acho que a metamorfose ele foi assim uma coisa que me chocou muito. E quando ela me deu aquele momento de epifania, me renovou meus prazeres pela leitura, pelo mundo, pela arte, por tudo. Então, se eu tivesse que recomendar, se eu tivesse que levar para a minha vida, seria ele. Ele não é uma coisa didática, não tem essa pretensão. Ele não teve essa pretensão quando escreveu. Não é isso. Não se trata disso. Mas se eu tivesse que, sabe? Até porque a linha inicial ali é uma provocação assim incrível, né? Então, a quem está nos assistindo aqui e não leu A Metamorfose, leia. Franz Kafka. E é Kafka, não é Kafta, que nem aquele semi-analfabeto lá falou esses dias. É Kafka, tá? E um disco, Alceu? É isso aí. Esse é difícil. É que nem filho, né? É difícil escolher o... eu acho que o livro até foi mais fácil. Olha, cara, eu acredito assim que o disco que me marcou mais assim tenha sido difícil. Ai, bicho, eu acho que assim, quando eu escutei Black Sabbath, primeiro do Black Sabbath, o Black Sabbath mesmo, eu acho que ele mudou muito tudo que eu imaginava de música, certo? Porque ele trouxe uma visão cinematográfica diferenciada, ele trouxe uma teatralidade que até então eu não conhecia. O que eu conhecia era o esporro do rock and roll puro e simples, que era aquela coisa mais punk rock, aquilo que tocava em rádio. Aí quando aquele meu amigo Luizinho, que hoje não está mais entre nós, me deu a fita completa do disco, eu entendi o que era uma peça inteira, com início, meio e fim. Então eu entendi que música era mais do que aquilo que eu escutava antes. Então eu acho que o primeiro do Black Sabbath ele me marcou muito. Ele pode não ser uma coisa erudita, ele não pode não ter erudição, ele pode não ser uma coisa bem tocada, mas ele me marcou. Então, sim. Pode não ser alegre também, mas é o que me marcou. Então, agora, se eu tivesse que indicar para alguém, bicho, alguma coisa, aí eu vou fugir da tua pergunta, tá? Eu indicaria eu indicaria o 4 do Led Zeppelin, sabe? Eu acho que ele é um disco mais alegre, mais abrangente. Mas o que me marcou foi o primeiro do Black Sabbath. Maravilha. Difícil, hein? Achei que fosse tão difícil. É complicado, né? A gente escolher. Eu acho essa uma pergunta bem difícil, assim, um livro e um disco é complicado, né? Lembrei que eu estava tentando lembrar, né? Isso é uma coisa que eu tenho falado muito com os meus alunos. Até eu estou escrevendo um textinho para postar no Face ali e desafiar as pessoas fazer isso, que é ouve um disco como quem lê. Como assim? Hoje todo mundo ouve a música na internet, no streaming, no YouTube, e a pessoa não tem noção da unidade do trabalho que é um disco, com esse lance do início, meio e fim, né?
e aí a pessoa ouve lá uma coletânea, as mais tocadas, as mais clicadas, as mais não sei o quê. E aí isso é uma coisa muito legal, isso é uma experiência que eu vou compartilhar em seguida aí, que é a questão de o grande lance de ter acesso a todos os discos do mundo, né? É incrível isso, praticamente. E ouvir o disco, entre aspas, de capa a capa, faixa a faixa, né? Para se ter noção da unidade, como é o Black Sabbath, que é uma obra, é uma provocação, assim, incrível, né? É uma É o coisa problema completamente nova, assim, para a época, né? é o problema da playlist, né? A playlist, A O playlist. problema do próprio MP3, né? Ele tirou aquela coisa mais física, mais tátil da música, né? Ficou uma coisa mais impessoal, né? Então eu tento resgatar tudo isso, né? Tenho aqui, como tu sabes bem, quem me conhece sabe que eu tenho minha coleção de discos ainda físicos, mas também não sou tão purista a dizer, só escuto música física. Não, né? Eu Claro. eu tenho Spotify. Né? Tem Spotify e tem Deezer ainda, né? Tem Tem um os aqui dois. no meu celular e tem outro dentro. Eu acho genial, imagina, eu pago R$16,90 pro Spotify e posso ouvir qualquer disco do mundo, né? Tem do Elton John ao Carijó. Meu Deus, né? Tem Isso. tudo que tu imaginar tem ali, né? Então, é um desafio. Então, para quem está nos assistindo também, ó, procurar, assim, o que eu acho que a gente tem que aproveitar esse monte de informação e ser curioso, né? Por que que se fala em Caetano, quem foi Caetano Veloso, quem foi Chico Buarque, né? E ouvir os discos, né? O máximo que vai acontecer é o cara não gostar, mas pelo menos a pessoa conhece. Mas vamos lá. Alceu, se tu pudesse te encontrar contigo mesmo na infância, tu viajasse no tempo e te encontrasse o menininho Alceu, que conselho tu daria para ti mesmo? O programa aqui é bom, a provocação é boa. E olha, não me imitem. Quem gostar do programa, me contrate. Nada de me imitar. Eu andei uma época aí conversando com as rádios locais aí, queriam me colocar num programa de sertanejo universitário. Aqui não toca sertanejo universitário, rapaz. Aqui é nós. Esse é o cara. Não. Me contratem, não me imitem. Bicho, olha só. Honestamente, vou ser bem sincero, eu ia apertar a mão de mim mesmo e dizer: segue o baile. Segue, faz tudo que eu fiz. Segue o show. Faz tudo que eu fiz e mais um pouco. Né? Segue o rock and roll porque ele vai até amanhecer. Então, eu não tiraria nada, não colocaria nada, até porque eu sou o fruto daquilo que eu sou até agora. Não. E acho que não. Se tu fundasse uma religião, qual seria o nome dela? Discípulos do triângulo quadrado do versículo 9, Não, fora de brincadeiras. Igreja dos 2 minutos para meia-noite. Ai, cara, puxa vida. Honestamente, agora falando sério. Não, maravilha. Aqui só se fala sério. Faça você mesmo. Só se fala sério. Então tá bom. Não, mas isso aí o Raul já fundou. Essa daí então o Raul Seixas já tinha fundado. Tudo bem. Não dá. Agora uma bem facinho. Deixa o mestre. A gente está dando uns pulos profundos. Agora uma bem fácil. Com quem Alceu Amaral nunca tiraria uma selfie? Jair Messias Bolsonaro. É difícil. É difícil estar no mesmo ambiente. Não, cara, não. Não, esse tipo de gente não. Eu acho que ele personifica o pior da nossa sociedade, né? Então, não tô nem aí. Eu não sei
quais os frutos que tu vai colher do teu programa, mas quem me conhece Não, sabe aqui da tem minha que falar o que postura. pensa mesmo. Aqui, Né? ó, lá, politicamente correto, a gente é na nossa sala de aula. Aqui a gente fala tudo o que a gente pensa mesmo. Tranquilo. Não, cara, assim, ó, eu não tiraria foto com nenhum político. Vou ser bem sério, já tirei. Nenhum, não tem mais nada aí que já tirei com pessoas da esquerda. Te desiludiu não. total. Todo. Eu acho que vai dar uma melhoradinha, 5% para cá, 5% para lá. Mas enquanto o sistema for assim, não tem como. Então eu não tiraria com nenhum político, nem de esquerda, nem de direita. Embora eu tenda a acreditar um pouco mais no sistema de esquerda. Mas mesmo assim sou muito crítico, entendeu? Então eu não tiraria selfie com nenhum político. Nenhum. Não, também, se alguém me convidar um dia para entrar para a política, também não sei se aceito. Então, quer dizer, eu sou uma metamorfose, então eu sou mutável, então não posso cuspir para cima. Mas no atual momento, não tirar selfie com nenhum político. Alceu, de quem é a culpa do Brasil? Do Brasil. Eu acho que a culpa não, cara. Eu acho que é a responsabilidade. Eu acho que no momento que nós nos tornarmos responsáveis por nós mesmos, de não querer um Messias, seja ele de um lado ou de outro, mas o Messias da palavra Messias, de messianismo, de achar que nós temos um padrinho padecício, ou um estancieiro que venha cuidar da estância da minha alma. Né? Então, aí neste momento, eu vou acreditar. Eu acho que mas existe por enquanto essa tendência para o fascismo, porque a partir do momento que a gente vive a sonhar com um líder, um salvador da pátria, né? A gente acaba caindo assim no que é muito parecido com o fascismo, né? A gente espera, seja de esquerda ou seja de direita, não estamos falando do presidente, estamos falando essa coisa do brasileiro de achar que tem que ter aquele líder que nos salve, que nos tire daqui, né? E a gente não tem essa consciência do coletivo, parece. Né? Isso não, o brasileiro ele não tem. Está repleto disso na história da humanidade, né? Eu realmente não penso que nós tenhamos essa identidade fixa de forma a que a gente consiga se entender como um uníssono. Então, falta essa unidade, e aí, neste momento, tu acaba ramificando. E aí vira uma bagunça, e é isso que está, muitas vezes, correndo por cada um para um lado, e acho que tem uma solução, daqui a pouco aquela solução é furada, depois... Então, precisa realmente de uma ordem, de uma identidade nacional. É muito difícil, porque o país é continental. Então, ele tem uma característica. Vamos ver, tivemos um cortezinho ali com o seu. Vamos ver se ele retorna em seguida. Perfeitamente. Tá, retomamos então. Então, é isso. Quase no final da nossa conversa aqui, uma pergunta assim, também dessas para a gente pensar. Alceu, que frase tu gostaria que fosse na tua lápide? Alguém que sonhou, mas não dormiu. Aqui jaz ao seu Amaral. Maravilha. E uma última pergunta para encerrar o nosso papo aí. A gente já está aqui acho que deu uns 30 minutos, já não estou com a contagem do tempo aqui, deu mais ou menos isso. Se o mundo parasse para te ouvir, se tivesse
segundos de fama e todo mundo parasse para ouvir o que Alceu Amaral tem a dizer, o que tu diria? Ai, cara. Eu acho que a gente tem que amar, eu sei que é clichê, mas tem que amar as pessoas, né? Tem que pensar no outro, seja empático, tenha empatia, né? Tenha empatia e, sabe, escolha o melhor. Eu acho que é isso. Né? Escolha o melhor, escolha a cultura, a educação. Eu acho que seria nesse lado. Maravilha, Alceu. Muito obrigado, então. Quais são as tuas redes sociais aí para a galera te seguir? Cara, eu tenho... Pesquisou Alceu eu tenho a Amaral, página achou? Professor Alceu Amaral. Achou. Acha lá Professor Alceu Amaral. Tem Alceu Amaral também, que é o meu próprio ali, né? Eu tenho o Instagram também, @Alceu. Tem um Twitter também. E tem a página do Rock Poesia, né? Um canal do YouTube. Tem um canal do Professor Alceu Amaral também, né? E tem o canal do Rock Poesia, que realmente tem várias bandas, várias atrações para o pessoal. Eu agradeço aí o espaço, né, bicho? Não, muito legal. Acho Foi que muito isso bom, aí, foi muito bom, que realmente. bom. Acho que ficou legal mesmo. Te agradeço demais. Sei que o legal do Alceu é que ele sempre compra as ideias, vambora, né? Sabia que ele não ia dizer não, então aí. Esse então foi o Desinterrogação número 1. Né? Espero que seja o primeiro de vários. Muito obrigado, Alceu. Grande abraço. E até a próxima, que pelo menos aqui uma vez por semana teremos uma entrevista aqui super, mega, verdadeira, mais do que a carreira internacional de muito artista.